Ah, tudo bem, pessoal da turma 73? Vamos para mais uma aulinha de história. Mais um assuntinho, uma etapa que vai naquele nosso assunto do feudalismo, em que nós vamos ver fatores que vão enfraquecendo o feudalismo, que vão fazendo com que aquele sistema vá se desagregando e vá criando as oportunidades para que ele seja que ele desapareça e surja uma outra coisa no lugar, tá? Então, lembrando sempre que é um processo lento e gradual. Eu vou compartilhar a nossa tela aqui. Hoje nós vamos ver um pouquinho de sangue, tá, gente? Hoje a aula não é muito agradável. Então, aqui, guerras dentro e fora da Europa. Tá? Então, nós vamos ter um período de guerras, e nós vamos tratar de dois casos específicos aqui, que vão ajudar a suplantar ou a enfraquecer aquele nosso sistema feudal. Certo? A primeira são as cruzadas. Tá? Tem filmes sobre cruzadas aí, tem alguns filmes que vocês podem ver sobre cruzadas. Elas foram várias, tá? Então, cruzada é um termo utilizado para designar os movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa. Onde que fica a Terra Santa? Lá onde Jesus nasceu e onde Jesus morreu. Este lugar é considerado de Terra Santa, não? Porque lá tem uma cidade chamada Jerusalém, e Jerusalém é uma cidade sagrada tanto para cristãos, quanto para muçulmanos, e também para judeus. Então, são três religiões monoteístas, religiões que têm um Deus apenas, né? Que são as três religiões monoteístas do mundo. Todas elas têm a sua cidade santa em Jerusalém. Então, são movimentos da Europa, né? Movimentos militares, em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las e ocupá-las e mantê-las sob o domínio cristão. Então, vamos ver o que é isso. Qual é o objetivo das cruzadas? É o que estava dito lá no nosso enunciado. É livrar Jerusalém da mão dos muçulmanos, do Islã, do controle islâmico. Né? Islã, uma religião fundada por Maomé, no ano 610, mais ou menos, depois de Cristo, lá na Arábia, e esta religião ela foi se espalhando muito rapidamente, assim como o cristianismo, depois do quarto século, se espalhou, do quinto século, se espalhou pela Europa inteira, o islamismo também vai se espalhar por todo o Oriente Médio, por uma parte do leste europeu, por uma parte da Ásia, pelo sudoeste da Ásia, vamos dizer assim, norte da África, e vai chegar, inclusive, em 715, na Península Ibérica. A Península Ibérica é onde hoje nós temos Portugal e Espanha. Tá? Ele não vai conseguir invadir o resto da Europa, porque os franceses, ou os francos, o reino franco, vai impedir que o islamismo se alastre. Então, nós vamos ter essas duas religiões durante a Idade Média, controlando vastas regiões ali da Europa e da Ásia e da África, certo? Porém, por volta do ano 1000, vai assumir um califado lá na região de Jerusalém, que vai começar a perseguir judeus e cristãos e vai dificultar as peregrinações que os cristãos faziam para a Terra Santa. Então, tem um papa lá que vai conclamar a Europa, os guerreiros, os nobres europeus, a participarem de uma guerra santa para livrar a Terra
santa da mão dos infiéis, né? Os muçulmanos vão chamar os cristãos de infiéis, porque não têm a mesma fé que eles. E os cristãos vão chamar os muçulmanos de infiéis, porque não têm a mesma fé que eles. Certo? Mas tinha outros objetivos, não era só esse. Esse era o motivo principal, libertar a Terra Santa da mão dos infiéis ou da mão dos muçulmanos. Mas cada grupo tinha uma intenção. A igreja, além daquele pensamento religioso, ela também estava preocupada com a crescente violência entre os nobres, entre a nobreza europeia, que viviam guerreando entre si, viviam lá se matando. Então, a igreja pensou assim, vamos canalizar essa violência toda, esse grupo armado, para ir guerrear contra um inimigo comum, aí eu unifico esses caras e eles vão guerrear contra os mercadores, principalmente das cidades italianas, que tinham um grau de autonomia maior do que as regiões centrais da Europa, muito vinculadas ao feudalismo. Estes mercadores queriam ampliar o comércio com o Oriente. Então, essas cruzadas, essas expedições militares e religiosas lá poderiam abrir um canal de comércio para estes mercadores. Os nobres queriam ter fama, honra, terras e riquezas no Oriente. Se a gente for pensar no sistema feudal, né, quem herdava ou quem ficaria de posse do feudo sempre era o filho primogênito. Em geral, se o cara tinha um segundo filho homem, ele ia para a igreja, ele ia se tornar um membro da igreja, né? E se ele não fosse para a igreja, ele ficava na dependência do irmão ali, sem fama, sem terra, sem riqueza, na aba do irmão, né? Então, esses caras, ou o terceiro filho, né, que não ia para a igreja, os outros filhos do cara que não era o primogênito, eles estavam sempre querendo arrumar alguma coisa que eles pudessem ter um destaque também. E tu ir conquistar terras fora da Europa é uma válvula de escape para isso. O cara pode ter, então, o seu próprio feudo, o seu próprio castelo, né? Ter o seu título de nobreza, que ficaria só na mão do irmão mais velho. E as pessoas comuns esperavam obter salvação eterna e prometer que ia redimir o perdão dos pecados todos se tu te envolvesse numa guerra santa, né? E as pessoas comuns acompanhavam esses nobres militares também, né? Alguns como soldados, outros simplesmente como peregrinos, né? E tentavam ir para lá também. Inclusive, antes da primeira cruzada, que nós vamos ver ali a data, teve o que se chamava da Cruzada dos Mendigos. Um padre lá, um pregador, um monge, alguma coisa assim, ele conclamou, seguindo o apelo do Papa, ele conclamou, e aí várias pessoas pobres, humildes, servos e tudo mais, resolveram partir em peregrinação. Crianças, tinha muitas crianças, mulheres, todo mundo desarmado, e foram lá. Só que era um grupo de 40 mil pessoas, né? E isso se deslocando, 40 mil pessoas na época era uma população muito grande, era um grupo de gente muito grande se deslocando pela Europa e chegando ao Oriente. Muitos não conseguiram embarcar, outros naufragaram aí, e quando foram chegar perto da Terra Santa, os exércitos turcos lá trucidaram eles, morreu todo mundo. Mas vamos ver as cruzadas para valer. Então, eu tenho aqui, acho que deixa eu tirar a minha carinha daqui. Ó, primeira cruzada, 1096 a 1099, 3 anos. E a última cruzada vai ser quase 300 anos, não, 200 anos depois, quase 200 anos depois, em 1270, tá? Então, foram quase 200 anos dessas expedições para a Terra Santa. Então, nós temos aqui uma parte da Europa, a Inglaterra não está aparecendo aqui, também no cantinho aqui, ó, a Inglaterra é uma ilha, guardem isto, a Inglaterra é uma ilha, o continente está aqui, aqui a gente tem a França, tá?
mais aqui para baixo a gente vai ter a Península Ibérica, que não está aparecendo direito, e aqui a África, tá? O norte da África. E aqui são as cidades italianas, tá? Que, como eu disse, tinha um pouquinho mais de autonomia em relação ao esquema feudal, aquele que vocês conhecem muito bem aqui do resto da Europa. Aqui nós temos uma cidade muito importante que chama-se Constantinopla. Ela é nada mais, nada menos do que a capital do Império Romano do Oriente. Lembra quando a gente estudou Roma, que chegou um determinado momento que o imperador, para poder administrar melhor o império, dividiu o Império Romano em dois, então ficou o Império Romano do Ocidente para cá, com a capital em Roma, e o do Oriente para lá, com a capital em Constantinopla. E que o Império Romano caiu, então, em 476, iniciando o do Ocidente, né? Iniciando a Idade Média, pararará, tudo que a gente já viu. E Constantinopla está lá, cristã, porém cristã ortodoxa, né? E aqui nós temos o catolicismo romano no resto da Europa, e aqui nós temos o catolicismo ortodoxo. É parecido, mas mantém algumas diferenças. Se vocês olharem bem a corzinha das coisas aí, vocês vão ver que tem uma cruzada pontilhada aqui de roxo. Vejam que tem mais de uma que passa por Constantinopla, elas simplesmente passam por Constantinopla. Mas esta aqui, a pontilhada de roxo, ela não vai lá para a Terra Santa, tá? Mas vamos começar primeiro assim, ó. A primeira cruzada conseguiu efetivamente conquistar Jerusalém e estabeleceu mais 2 ou 3 reinos aqui, condados e coisas assim. Então, nós vamos ter reinos cristãos aqui nesta região onde eu estou circulando por aqui, tá? E conseguiram conquistar Jerusalém e colocaram um reino cristão e um rei cristão lá, tá? Eles conseguiram botar um rei cristão aqui em Jerusalém, certo? E estabelecer outros feudos aqui, vamos dizer, nesta região por aqui, tá bem? Depois eles perdem Jerusalém, e aí eles fazem uma segunda cruzada, e aí eles não conseguem recuperar. Daí depois eles não conseguem mais recuperar Jerusalém, tá? Vão ter acordos e tudo mais. Aqui vai ser um pouquinho melhor sucedida, vai ser a 4ª cruzada, que vai ficar meio que no empate, tá bem? E aí o rei da Inglaterra vai fazer um acordo com o Saladino, que é o sultão lá, muçulmano, que dominou Jerusalém, e aí eles não é a 4ª, desculpa, a 3ª. Tá? A 3ª cruzada é a do Ricardo Coração de Leão. Para quem já viu o filme de Robin Hood, né, volta e meia tem no contexto o nosso amigo Ricardo Coração de Leão. Ele nunca aparece, porque ele sempre está lá na cruzada, ele está combatendo lá no Oriente, e a confusão está se dando lá na Inglaterra, lá a história do Robin Hood está lá, e tem toda essa parada de que o rei está fora, por isso que está dando essas broncas. Bom, mas isso é outro assunto. O Coração de Leão vai... O Ricardo Coração de Leão vai conseguir fazer um acordo com o sultão lá, o Saladino, e aí eles vão abrir mão de Jerusalém, mas vão permitir, os muçulmanos vão permitir que os peregrinos cristãos possam fazer as suas peregrinações lá em Jerusalém sem problema nenhum. Eu queria chamar a atenção de vocês da 4ª cruzada, essa pontilhadinha aqui em roxo, essa aqui, ó. Ela sai da Europa e ela vai passar por Veneza. E os comerciantes venezianos, italianos, vão meter uma pilha nos cruzados, violenta, contra Constantinopla, que também era cristã. E aí os cruzados, ao invés de irem para a Terra Santa, acabam indo só até Constantinopla, e eles saqueiam, eles invadem Constantinopla, saqueiam, queimam tudo, e pá. Mas porque Constantinopla era um ponto chave de comércio com o Oriente, e os venezianos estavam na concorrência com eles aqui. Então, uma sacanagem. Vejam que era para combater os muçulmanos, pero não muito, né? Em alguns momentos, eles combateram os próprios cristãos.
Nós vamos ter outras cruzadas aí, né? No bojo dessas cruzadas aqui, da primeira e da segunda cruzada, nós vamos ter a formação de Portugal, por exemplo. Como eu disse para vocês, a Península Ibérica, onde hoje está Portugal e Espanha, era ocupada pelos muçulmanos desde 715. E os portugueses, ao formar o país Portugal, o Reino de Portugal, eles vão fazer expulsando os muçulmanos da sua terra. E eles vão contar com a ajuda de alguns cruzados, alguns caras que estão se deslocando para ir lutar nessas cruzadas, vão dar uma paradinha ali em Portugal e vão combater os muçulmanos lá na própria Península Ibérica. A Espanha vai levar mais tempo, tá? A Espanha, aqui em 1189, por exemplo, Portugal já estava totalmente consolidado, tá? Aquela tripinha que é Portugal ali. Mas a Espanha só conseguiu se livrar totalmente dos muçulmanos em 1492. Olha só que diferença. Isso é importante também para nós, mas depois a gente vai ver. Das cruzadas, surgiram, na época das cruzadas, surgiram umas figuras interessantes. Tem uma gurizada aí que gosta de, curte isso aí. Tem alguns joguinhos aí que badala esses caras aí, que são as figuras das ordens militares, religiosos militares, né? As ordens de cavaleiros. Então, nós vamos ter uma série de cavaleiros, de ordens de cavaleiros, que os caras não vão ser simplesmente cavaleiros nobres lá do feudalismo. Eles vão dedicar sua vida à igreja. Então, eles vão ter uma regra como se fossem monges, né? Como o monge que está lá dentro do mosteiro, rezando, escrevendo livro, traduzindo Bíblia e essas coisas todas. Esses caras, só que eles vão ser monges guerreiros. Então, eles vão viver em espécie de conventos, de mosteiros, vão ter padres lá junto com eles e tudo mais, mas eles vão ser guerreiros. Tá? Então, tá a figura aqui. Os mais conhecidos são esses caras aqui, ó, os templários. Tá? Os templários têm muito pano para manga para falar de templários aí, não vou falar hoje aí. Mas, para quem gosta, para quem tem curiosidade sobre o assunto, vai ver. Eles se tornaram uma ordem muito, muito, muito poderosa na Europa. Né? Engraçado que eles todos faziam votos de pobreza. Eles faziam voto de pobreza, mas a ordem ficou super rica. Tá? Então, tem a do Santo Sepulcro, tem a Ordem de Malta, tem a do Templo, que é dos Templários, Santiago da Espada, os Cavaleiros Teutônicos, os Hospitalares, que não está aí, né? Que inicialmente era uma ordem só para atender doentes e feridos e abrigar os moribundos, enfim, mas que depois também teve um ramo guerreiro, um ramo militar. Os Templários eram conhecidos os soldados mais habilidosos e mais ferrenhos na luta, eles eram temidos. Né? Isso é mais uma curiosidade. Quais as consequências da cruzada? Isso é que nos importa para nós. Tá? O importante da aula aqui é as consequências das cruzadas. Tá? Então, do ponto de vista religioso e militar, elas meio que fracassaram, tá? Porque eles não conseguiram os intuitos, por exemplo, de manter Jerusalém e a Terra Santa sob domínios cristãos. Então, eles acabaram perdendo. Né? Eles ganharam algumas batalhas e tudo mais, mas eles acabaram perdendo e, efetivamente, esse objetivo não se concretizou. Tá? E também, do ponto de vista militar, para o esquema do feudalismo, os pesados investimentos e as perdas humanas, tá? Contribuíram para o enfraquecimento da nobreza europeia. Porque, dentro do esquema feudal, não existe um exército mantido pelo rei, pelo Estado. É o próprio nobre que vai se armar, que vai tirar do seu bolso para fazer sua espada, sua armadura, sua lança, para ter o seu cavalo e para armar o seu escudeiro, os seus arqueiros, seus 2, 3 ou 4 soldados. Então, cada cavaleiro significava uma unidade de umas 4 pessoas, mais ou menos, porque tinha o cavaleiro, o cavaleiro era o tanque de guerra da época, porque ele tinha uma armadura pesada, então flecha e próprio golpe de espada e tudo mais, era difícil para derrubar o cavaleiro. Né?
Então, como um cara que estava lutando sem armadura. Então, ele vinha no cavalo dele, o cavalo às vezes também tinha uma armadura, e aquilo era um efeito, e o cara era muito habilidoso. Mas ele também trazia junto 2 ou 3 soldados a pé, mais um cara a cavalo junto com ele, não tão armado quanto ele, às vezes alguns arqueiros. Então, o cara, para levar, para movimentar isso aí, ele que tinha que pagar isso aí tudo. Né? O nobre, se ele tinha 3 ou 4, 5 cavaleiros a seu serviço, ele despendia essa grana para armar todo mundo, e não era barato. Tá? Então, e muitos caras foram para as cruzadas e não voltaram. Né? Então, a sua terra ficou meio que desprotegida. Claro, muitos dos que foram também não eram o senhor feudal, mas isso tudo enfraquece um pouco o poder da nobreza. Já no aspecto econômico, nós vamos ter um sucesso, vamos dizer assim. Né? Se do ponto de vista militar e religioso foi um fracasso, do ponto de vista econômico, elas abriram espaço para o comércio, elas intensificaram este comércio com o Oriente e também o comércio dentro do continente europeu, porque elas vão trazer mercadorias e artigos, né, que não eram muito consumidos dentro da Europa e que vão passar a ser consumidos e vão passar a ser muito apreciados e até essenciais dentro da Europa, né? Como, por exemplo, as especiarias, que a gente vai ver em umas aulas mais aí à frente. Né? Especiarias, cravo, canela, pimenta, um monte de temperos, por exemplo, que vão ser essenciais até para a conservação de alimentos, não só para dar sabor, mas para conservação de alimentos. E do ponto de vista mais geral, cultural e técnico, os europeus aprenderam muito com o mundo islâmico, com o mundo muçulmano. Então, eles aprenderam questões de matemática, de geometria, de construções, de arquitetura, de medicina. Né? Então, eles aprenderam muitas coisas e vão descobrir determinados utensílios, determinados aparelhos e coisas que que não tinham na Europa, ou que eles não dominavam, técnicas mais aprofundadas. Né? Então, isso vai trazer um ganho cultural para a Europa, este contato com o mundo islâmico. Tá? E aqui, então, eu estou trazendo para vocês um mapinha do comércio. Né? Daí, como esse comércio se intensifica. Então, lá do Oriente vão sair rotas marítimas e aqui no Mar Negro também, né? que é o que a gente chama de leste europeu, essa região dos Balcãs e tudo mais, e vão passar por essas cidades italianas, né? Especialmente Gênova, Veneza, Nápoles, né? Elas vão ser centros de comércio. Vão fazer a volta aqui, ó, olha aqui, ó. Portugal é essa tripinha aqui, Lisboa está ali, ó, a capital de Portugal, e esta parte maior aqui, ó, da Península Ibérica, península é isso aqui, ó. Península é um pedação de terra que avança para dentro do mar, né? Península, ínsula em latim quer dizer ilha. Península é porque ela é quase uma ilha, né? Ela só é grudada ao continente por um pedacinho de terra. Então, tem o mar de quase todos os lados. A mesma coisa da Península Itálica aqui, da Península Grega aqui, né? Tem mar por tudo quanto é lado. Bueno, então, e aqui dentro da Europa nós vamos ter várias rotas comerciais, então, terrestres. E que vão, olha aqui, elas vão em direção à Ásia. Elas vão trazer produtos de várias partes do mundo para serem comercializados aqui na Europa. E aonde tem esses chapeuzinhos aqui são as feiras, que a gente já conversou na outra aula, né? Que eram as feiras que vão começar a se desenvolver. Tudo nesse... Vejam que as coisas, aquelas avanços técnicos da agricultura, eles vão conviver quase na mesma época com as cruzadas. Então, são 2 fatores que vão contribuir para essa intensificação de comércio, né? E de enfraquecimento um pouco desta nobreza e isso. Mas agora a gente vai mais para frente ainda evoluir.
E aí tem uma outra parada na Europa, que é a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos, mas como vocês são inteligentes, vocês já perceberam de cara que ela tem mais do que 100 anos, né? Tem 116 anos. Né? Mas se chama de Guerra de 100 Anos. Tá? Isso é um conflito dentro da própria Europa. Tá? Se as cruzadas foram fora da Europa, essas são dentro da Europa. Então, o que é? É o nome que a gente dá a uma série de conflitos entre a Inglaterra e a França pela disputa do trono francês. Tá? Os ingleses tinham algumas possessões dentro da França, do território da França. Né? Então, ao mesmo tempo, o rei inglês era duque da Normandia, da Aquitânia. Né? E, ao ser duque dentro de um reino francês, ele era vassalo do rei da França. Lá, na Inglaterra, ele era rei. Então, veja aquilo que eu falei do sistema feudal. O cara pode ser sucerano e vassalo ao mesmo tempo. Então, veja, o rei da Inglaterra era rei da Inglaterra. Está em iguais condições com o rei da França. Mas como ele tinha várias posses de terra, ele era um senhor feudal dentro da França, ele tinha a obrigação de vassalagem ao rei da França. Isso é um negócio complicado. E as famílias reais, eles casavam as princesas, né, e os príncipes, as filhas dos reis, com os filhos dos reis. Né? Então, o filho do rei de um lá, e acaba que vai virar todo mundo parente, entendeu? E aí, isso que acontece, que a família real francesa, inglesa era parente da família real francesa. E quando morre um rei da França, o cara que vai reivindicar o mais próximo daquela linhagem, daquela família real, é o rei da Inglaterra. Mas aí os franceses vão dizer que não, porque os franceses botaram uma lei lá que a mulher não poderia assumir o trono, nem ela nem dava linhagem de sucessão ao trono, coisa que não é assim na Inglaterra. Né? Vocês sabem, está aí muito bem, vi no noticiário, a rainha da Inglaterra acabou de morrer, o marido dela, que não era o rei da Inglaterra, ele era o príncipe consorte. Tá? Então, os ingleses não têm problema de a linha de sucessão ser feminina, mas os franceses tinham. Tá? E aí começou o quiprocó e os caras entraram em guerra. 100 anos. Tá? Eles trouxeram juntos nessas guerras, nesses 100 anos de guerra, tá? Outros países e outras regiões da Europa, condados, ducados, né, protetorados, enfim, que se aliaram a esta guerra. Então, essa guerra ela foi entre Inglaterra e França, mas ela envolveu mais gente, envolveu Portugal, por exemplo, envolveu a Escócia, envolveu o Reino de Aragão, o Reino de Navarra, entendeu? Cidades lá, os reinos na Itália e tudo mais, todo mundo se meteu na tal da Guerra dos 100 Anos. Claro, eles tiveram interrupções, tá? Não foi 100 anos de guerra sem parar. Elas tinham as batalhas, aí às vezes parava alguns anos, depois eles tinham outros conflitos, porque a situação não estava resolvida ainda. Tá? Nesse período, tanto a França, isso é importante você se dar em conta, tanto a França quanto a Inglaterra tiveram que enfrentar revoltas de camponeses e guerras civis internas. Tá? Disputas de sucessão de trono interna. Eles estão fazendo uma disputa de sucessão de trono externa, né? Um país contra o outro. Mas dentro da própria França, teve disputa pelo trono francês de duas facções francesas. Dentro do trono da Inglaterra, teve disputa entre duas famílias inglesas disputando o trono da Inglaterra. Tá? E, ao mesmo tempo, tiveram revoltas de camponeses, isso é muito importante, revoltas de camponeses contra a servidão, contra o poder dos nobres. Tá? Então, olha o nosso amigo feudalismo sofrendo mais um golpe na sua estrutura clássica lá. Né? Servo não pega em arma, não faz guerra, só quem faz guerra é nobre. Mas os camponeses, uma hora, se enojaram da situação, né? E se revoltaram contra as suas nobrezas. Claro, foram todos massacrados,
mas isso já é mais um golpe na nossa estrutura feudal. A guerra teve vários períodos de trégua e de interrupções forçadas. Uma dessas interrupções forçadas foi uma pandemia, moçada, a pandemia da peste negra, que na realidade é a peste bubônica. Era uma doença de um pulgão que dava no rato aliás, uma doença do rato que passa para um pulgão, o pulgão pica a pessoa e a pessoa cria umas bolhas de sangue, um troço assim, tem febre, e ela é muito letal. E a Europa sofreu, a Europa inteira e partes da Ásia sofreram com a peste bubônica ou com a peste negra de 1347 a 1351. Não tinha vacina, tá? Não tinha vacina. Mas só que não era por vírus, ela era por uma bactéria. E aí, quase 1/3 da população europeia morreu nesta pandemia. 1/3. Queridos, nós estamos apavorados que no Brasil, que tem 215 milhões de habitantes, se eu não me engano, 230 milhões por aí, depois você se confere com a professora de geografia, morreram 350 mil pessoas agora, tá? Talvez a gente chegue a 500 mil mortos, tá? Isso não não chega nem a 10%, não chega nem a 2% da população. Não, nem 2% da população. Uma pergunta para o professor de matemática aí, para fazer esse cálculo também aí com vocês. Então, é um percentual muito pequeno. 1/3 é 30%. 1/3 tu entendeu? Pensa na turma de vocês, tem 30 pessoas. 1/3 é como se 10 pessoas desaparecessem, saíssem ali da sala de aula. É muito, né? É muito no universo da coisa. Bueno, o que isso vai nos trazer? Tá? Então, aqui está a peste negra, a pessoa com a peste bubônica lá, e morrendo. Aqui a revolta na Inglaterra dos camponeses, aqui a revolta dos camponeses franceses, as Jacqueries, porque os camponeses, o servo, a maioria era chamado de Jacques. Zeca, né? A gente podia chamar de Zeca, né? Então, aí era um termo comum ao camponês, aí chamava todo mundo Zecas. Os Zecas aí. O Zé Mané, né? Jaquerie. E olha aqui, ó, que bonitinho, tem gente que reclama de usar máscara hoje. Olha, na Europa medieval, na época da peste negra, o cara que era médico ou que tinha que ter um trato mais tentar tratar as pessoas que estavam com a peste, olha aqui, o cara usava esse tipo de bico de pato, tinha uma lente ali para tapar os olhos, um chapéu, um capuz, todo encapuçado, todo de luva, e com esta máscara que parecia um bico de pato, né? O pessoal reclama da máscara que a gente usa hoje. Tá? Só para mostrar. A Guerra dos 100 Anos produziu uma personagem famosíssima da história chamada Joana d'Arc. Tem livro, tem romance, tem filme, tem até música, tem até rock nacional falando sobre a Joana d'Arc. A Joana d'Arc. Por que a Joana d'Arc é importante, sabe? Ela é importante porque ela é uma coisa totalmente incomum e fora da curva dentro do nosso esquema, dentro da nossa sociedade medieval. A Joana d'Arc era uma guria camponesa, ela não era nobre, ela não era de família nobre, ela era família de servos, de camponeses, pobre. Só que a Joana d'Arc começou a ter visões, segundo ela, de São Miguel, Santa Margarida e, se eu não me engano, Santa Catarina. São 3 santas aí. A principal era Santa Margarida e São Miguel. E nessas visões ela diz que recebeu uma missão que ela precisava falar com o príncipe herdeiro lá da França, né?
que seria o futuro rei da França, e ela precisava falar com esse cara. E, de alguma forma, ela conseguiu uma audiência, ela conseguiu com o nobre lá da região onde ela vivia, uma audiência com este... Ele intermediou, o nobre intermediou, e ela conseguiu falar com o Dauphin, né, o príncipe da França. Foi num salão onde estava reunido com vários nobres, e aí o príncipe lá, para sacanear ela, trocou de roupa com alguém, de manto, assim, não trocar toda a roupa, mas... Né, se botou no meio do povo todo que estava naquele salão ali, uma galera, e botou um outro cara lá, um outro nobre, um outro gurizão lá sentado na cadeira, lá no trono dele. E todo com um manto, com a coisa, todo pá. E ela chegou ali, não conhecia ele, não conhecia nada e tudo mais, e de cara ela disse: opa, tu não é o príncipe. E os caras dizem: como que eu não sou um príncipe? Então me acha, cadê o príncipe? Aí ela vai no meio da galera lá e acha o príncipe. Bom, não sei se é lenda, se é história, o que é. Ela consegue uma audiência em privado com o príncipe da França, o herdeiro do trono francês, e fica algum tempo trancada numa sala lá com ele, e quando ela sai de dentro dessa coisa, ele dá o comando do exército francês para ela. Pessoal, não é um negócio tão maluco isso, tão maluco, mas tão maluco para os padrões da época. Primeiro, porque é o seguinte: mulher não se mete em guerra, só homem. Segundo, camponeses, servos e tudo mais, no máximo, vão numa infantaria lá, vão servir de bucha de canhão para morrer. Quem faz a guerra são os nobres. Então, ela, além de ser mulher, ainda era camponesa. E ela recebe o comando do exército francês. E ela vai ter uma vitória estrondosa, ela vai libertar uma cidade muito importante que estava na mão dos ingleses. Né? Ela, na realidade, ela não luta, né? Mas ela faz um estandarte, ela bota uma armadura, ela bota uma roupa de homem, bota uma armadura, ela faz um estandarte, uma bandeira, ela cria uma bandeira para ela, e ela passa montada num cavalo na frente das tropas francesas, gritando, incentivando e pedindo que eles lutem por ela e pelo príncipe da França. E os caras ganham. E eles vão ganhando, vão tanto que ela vai ser capturada por uma das facções que estava em luta lá, aliada aos ingleses, e vai ser entregue aos ingleses. Então, os ingleses vão falar o seguinte: como ela cortou os cabelos, como ela usava roupa de homem, e como ela dizia que ouvia vozes, e que ela falava com vozes estranhas, eles disseram que ela falava com o diabo, com o demônio, e condenaram ela como bruxa e herege, e ela foi queimada na fogueira com 19 anos de idade. Ela foi queimada na fogueira. A igreja, em pouco tempo, se arrependeu disso e transformou ela em santa, né? Santa Joana d'Arc. Tá? Mas por que ela é importante? Porque justamente isso, ela vai quebrar o esquema feudal. Os soldados lutavam não pelo rei, não por um país, não, eles lutavam pela sua região, pela sua terra e pelo seu senhor feudal. Né? Aquilo que vem lá do tempo dos germânicos, lá, né? A fidelidade ao meu chefe aqui, militar. E ela vai mover o exército francês por um sentimento nacional, para lutar pela França em nome do rei da França. Né? Então, e o fato dela não ser nobre, né, também quebra aquela... Então, os exércitos não estão sujeitos aos seus nobres, eles estão sujeitos ao rei da França. Então, já muda de aspecto. Tá? Depois, se quiserem saber mais, vocês pesquisem sobre a Joana d'Arc, a história é interessante. O que nos interessa também daqui é as consequências desse conflito. Os franceses vão ganhar, os ingleses perdem a maioria dos seus territórios continentais, né, que eles tinham dentro da França, lembrando que a Inglaterra é uma ilha, né, a França está no continente
e a Inglaterra está na ilha, mas os ingleses tinham possessões ali na França, e eles perdem isso. Mas, então, a guerra deixou como consequência o quê? Desenvolvimento de armas e de técnicas de guerra mais modernas, né? Melhor aparelhamento dos exércitos, formação de exército permanente, coisa que não existia desde o tempo do Império Romano. Então, agora os exércitos, em vez de serem pequenos grupos militares dos nobres, eles vão ser exércitos permanentes do Estado, comandados pelo rei. Desenvolvimento de um sentimento nacional, tanto francês quanto inglês. Então, as pessoas que tinham pertencimento a uma determinada região, elas passam a ter pertencimento a um país inteiro, né? Então, o cara não era francês, ele era daquela região ali, ele se sentia como membro daquela região. E agora ele passa a se sentir francês, o outro lá passa a se sentir inglês. Enfraquecimento do poder da nobreza, mais um golpe no poder da nobreza, e, consequentemente, o fortalecimento do poder dos reis. Tá, moçada? Mais um golpe aí no nosso feudalismo para fazer ele ficar fraquinho, 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 tá? E agora nós vamos ver, nas próximas aulas, outras situações, agora no aspecto cultural, mais no aspecto cultural. Isso aí está no aspecto político, né? E algumas mudanças no aspecto econômico. Tá bem? Vou encerrar por aqui, porque ficou meio longo o vídeo. Beijos e abraços.